Efésios capítulo 1, do verso 3 a 6, assim diz a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, amado. Que Deus abençoe-nos nessa manhã e a sua palavra seja aplicada em nossos corações. Esse atributo comunicável de Deus, bondade, bom, o Deus bom. Nós somos constantemente, ou pelo menos em uma boa parte da nossa caminhada, somos questionados sobre a bondade de Deus. Será que de fato esse Deus é tão bom? Uma vez que você se depara com uma situação como essa, por que se ele é bom, por que ele permitiu acontecer a pandemia? Por que se ele é bom, por que ele permite acontecer as tsunamis? Se ele é tão bom, por que permite acontecer os maremotos, terremotos, as catástrofes? Por que? Se Deus é tão bom, por que ele permite? Isso constantemente, dependendo da circunstância, de alguma catástrofe que surge, que venha, automaticamente os profetas do caos de plantão, constantemente faz ecoar essa frase: se Deus é tão bom assim, porque tanta coisa ruim acontece? E coloca a igreja, coloca os adoradores desse Deus em uma circunstância de berlinda, de canto de parede, para de alguma forma tentar levar a fé a nocaute. A fé dele ou dela, da igreja de Cristo, a nocaute. Certamente eu creio que você, em algum momento da sua caminhada, já foi questionado por alguma pessoa ou algumas pessoas, tendo esse questionamento. Certamente é possível até que você, em algum momento, e eu, nos gere dúvidas, que nós não consigamos dar uma resposta satisfatória à luz da palavra de Deus, à luz da própria razão bíblica. E ficamos mesmo, de algum momento, questionando, pensativos. Certa feita, ouvindo sobre uma pessoa que foi questionado sobre este assunto, alguém chega para ele e diz que não acreditava no Deus bíblico, no Deus do cristianismo, no Deus do protestantismo, por causa da maldade do mundo. A resposta desse irmão foi dizer tão somente, afirmar, e ele diz que é exatamente por causa do problema do mal, que ele diz que continua crendo em Deus. Aquela pessoa cética chega para ele novamente e diz: por quê? Perguntando assim de forma estranha ou estranhando a resposta daquele adorador do Deus de Abraão. Então ele passou a indagar, passou então a colocar a sua resposta para ele ouvir. Então ele diz: primeiro, você acha que uma punição severa pode deter o mal? Uma punição severa pode deter o mal? E a pessoa incrédula, descrente, disse: não pode. Então ele fez uma segunda pergunta para aquela pessoa, disse: você acredita que leis mais rígidas podem deter o mal? De repente diminui a violência, coisa do tipo. Mas leis mais rígidas podem deter o mal? E então ele novamente responde: não. E então ele faz uma terceira pergunta dizendo: você acredita que alguma ação humana pode acabar com o mal? Mais uma vez, foi não a resposta daquela pessoa. E ele disse: é por isso que eu creio em Deus, pois se nada pode impedir o avanço da maldade, e nós ainda desfrutamos de tantas coisas boas, significa que alguém que tem o poder
de frear a maldade e fazer com que o mundo ainda seja habitável. É digno de toda honra e glória, é digno de ser chamado por esse título. Deus é bom. Porque por mais que exista violência, por mais que exista tantas coisas ruins que têm ceifado as pandemias, que têm ceifado a vida das pessoas, mas não há possibilidade de um ceifar a nível global. Deus continua a sustentar toda a existência humana, claro, com a permissão aqui e acolá, por causa do pecado, e existem essas catástrofes, essas coisas horripilantes, que levam muitas pessoas a se questionarem. Mas Paulo bem diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que Paulo quer mostrar para a igreja em Éfeso, a bondade de Deus. E é isso que eu quero trazer para os irmãos, para nós pensarmos nessa manhã de domingo, de ceia do Senhor, a bondade de Deus, mesmo no meio de uma carnificina, no meio de tantas mortes, de tantas famílias enlutadas, de tantas pessoas apavoradas, mostrar para os irmãos que Deus ainda continua sendo bom. Deus é bom em todos os momentos, Deus é bom em todas as circunstâncias, mesmo vivendo no mundo de maldade, Ele tem refreado esta grande ação do pecado, a maldade. Éfeso, quando ele escreve essa carta, e nós lemos o contexto lá, fiz questão de ler para ganharmos tempo no livro de Atos, como Paulo vai discorrendo, vai mostrando que ela era uma das principais cidades da Ásia Menor, extremamente comercial, um porto comercial fantástico, ativo, pulsante. E então também ele mostra o quanto aquela cidade ela era religiosa, extremamente devota de uma deusa chamada Diana dos Efésios. Tendo então uma cidade com mais de 200 mil habitantes, para aquela época era coisa fantástica, algo muito cheio de estrutura, era uma cidade que estava pulsando, pujante. Os prefeitos romanos forçavam o povo de fato a adorar o Império Romano, o imperador romano Domiciano, que então é o imperador da época que Paulo escreve essa carta. E então eles forçavam a população de Éfeso a adorar Domiciano e fazer uma pública profissão de fé, dizendo de uma maneira muito clara: César é Senhor. E então, em contrapartida, Paulo vai cunhar: Jesus é Senhor. Para mostrar e com ele chocar, entrar em choque mesmo com aquela confissão de fé que havia em Éfeso, dizendo que César é Senhor. Paulo então diz: não, Jesus é o Senhor. Os crentes então, existentes que residiam nessa cidade, se indispuseram de uma maneira muito séria com o imperador romano, quando eles afirmavam e faziam a sua pública profissão de fé, dizendo: Cristo é Senhor. E então eles começaram a sofrer perseguições, eles começaram a sofrer situações difíceis e tiveram que fugir, perseguidos. Bem, essa cidade era um centro de práticas supersticiosas. Como nós vimos, livros foram queimados, o valor chegava a cifras exorbitantes, valores exorbitantes, como Atos 19 vai descrever o valor. Mas o impacto do evangelho ali fez com que os novos convertidos queimassem esses livros de artes mágicas, livros demoníacos, livros complicados. Mas a igreja então de Éfeso era a mais importante para Paulo. A igreja de Éfeso, ela está no caminhar, vamos assim dizer, numa crescente, numa expansão muito grande, para o apóstolo Paulo então escrever essa carta em prisão. Colossenses capítulo 4, versos 3, 10 e 18 vai ser o contexto da primeira prisão do apóstolo Paulo em sua caminhada, quando escreve esta carta aos Efésios. Ele estava preso. Paulo então mostra de uma maneira muito bela, escreve essa carta para mostrar como nós alcançamos a condição de santos diante de Deus, diante do mundo, como nós conquistamos
esse título de santos no mundo. E Paulo então passa a discorrer. Paulo quer mostrar os meios de como os homens, eles alcançam, as mulheres alcançam, não é pelos os nossos meios ou pelos nossos atos de homens mortais, mas ele mostra que esse estado de espiritualidade, de santidade, ele é conquistado em Cristo Jesus. Então Paulo traça um jeito, Paulo mostra através da ação do Espírito Santo, de mostrar essa verdade, de que você não precisa fazer nada para chegar à paz, de que você não precisa fazer nada para chegar ao conhecimento, biblicamente falando, o conhecimento lá do alto, a sabedoria contínua dos céus, a salvação, você não precisa fazer nada. Não teve qualquer esforço seu ou meu, mas somente por causa da bondade de Deus. É por isso que ele inicia o verso 3, após fazer o seu prefácio, a sua saudação, e ele inicia dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é a razão para o nosso culto. Esse texto é a razão para a nossa adoração. Esse texto é a razão para o nosso louvor. O verso 3 inicia então o apóstolo Paulo dizendo: Deus é bom, Deus é bendito, Deus é digno de algo maior que nós podemos assim dar a Ele. Então a palavra bendito tem um sentido exclusivo para restringir somente a Deus. Ele é digno de ser bendito. Aquilo que nós falamos, os irmãos lembram muito bem no Salmo 150, quando o salmista diga: tragam todos os instrumentos, porque Ele é digno de ser elogiado. O uso então dessa expressão pelo apóstolo Paulo, no verso 3, no início da carta, surge como uma canção oferecida a Deus pelas grandes bênçãos derramadas sobre a igreja de Cristo. E Paulo está preso, Paulo está trancafiado, mas Paulo consegue dizer: bom, o bendito Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. É estranho um homem que consegue viver no meio de uma verdadeira madrugada, sem lua, sem estrela, totalmente nublado, onde ninguém enxerga nada. Paulo agora passa a dizer para os Efésios que Deus é bom. Como Paulo consegue tirar esse pensamento tão fantástico, mesmo vivendo, estando preso, estando tomado por essa situação de cárcere? Então Paulo usa o uso dessa expressão usada por Paulo, é uma canção que ele oferece a Deus, independente da circunstância. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil para nós falarmos isso quando o salário está caindo na conta. É fácil falar isso quando você está aí tirando saúde pelos poros. É fácil falar quando sua família, seus filhos, pai, mãe, enfim, todos estão muito bem. Você diz: Deus é bom, Deus é bendito, Deus é digno de algo, do meu louvor, da minha adoração. Mas como cunhar, como de fato externar um sentimento nobre como esse, de darmos atributos a Deus, quando as coisas estão ruins, difíceis? E é por isso que Paulo traça um jeito de mostrar essa verdade, que você não precisa fazer nada. Tudo acontece por Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Amém, irmãos? Ao escrever essa carta, ele externa aos seus lábios os muitos louvores e adoração. Por vezes os versos 6, nós lemos para o louvor da glória de sua graça. Se nós lermos o verso 12, Paulo vai dizer: a fim de sermos para o louvor da sua glória. Se nós lermos o verso 14, Paulo diz: qual é o penhor da nossa herança, teu resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está constantemente dizendo: louve, elogie o seu Deus. Não seja um homem, uma mulher de circunstância, mas seja linear, seja contínuo. Se tem pão para comer, bendito seja Deus. Se não tem pão para comer, bendito seja Deus. Se tem a saúde para você trabalhar,
bendito seja Deus. Se não tem, bendito seja Deus. Independente da circunstância, Paulo está dizendo, você está inserido num contexto de louvor. Em algum momento, um louvor que vai verter dos seus olhos lágrimas. Em outros momentos, que vai tirar do seu rosto um lindo sorriso. Mas Paulo diz, louve, adore, porque esse de fato é digno de ser elogiado, independente da circunstância que nos esteja sendo apresentado. Quem adora, adora por aquilo que recebeu das mãos de Deus. É tão impotente esse Deus, que não foi capaz de reter, de restringir uma situação difícil. Diz, não, estarei permitindo como Jó, uma circunstância difícil na vida de Márcio, porque sei que não vou passar um único centímetro se ele não puder suportar. Não é fácil enfrentarmos os nossos dilemas, as nossas dificuldades, mas Paulo então conclama, está intimando a igreja a dizer assim, veja a bondade de Deus no nascimento de um filho, ou na morte de um pai, de uma mãe. Veja, Deus é bom o tempo todo, independente de como nós estejamos vendo a circunstância. Os versículos 3 até o versículo de número 12, o contexto é gratidão, de agradecimento por bênçãos recebidas. A estrutura que Paulo vai usar exatamente, por favor, o 103, Salmo 103, é a mesma estrutura que Paulo vai mais ou menos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, para mostrar à igreja em Éfeso o comportamento que ela precisava. Salmo 103, ele vai dizer, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. E esses benefícios quais são? Apenas uma conta cheia, uma saúde punjante, os filhos crescendo, todo mundo coradinho, bonitinho, em todos os seus feitos, em todas as suas obras. Não te esqueça, minha alma, bendiz. Ele é quem perdoa toda a tua iniquidade, que sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bem a sua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça. Verso 7, manifestou seus caminhos a Moisés, e ele passa a discorrer toda a grandeza. E Paulo vai olhar para esse salmo dizendo, a igreja de Éfeso precisa conhecer mais desse Deus poderoso. O salmista bendiz ao Senhor pelos benefícios recebidos a partir do verso 3, passa a enumerar as bênçãos recebidas. Então o apóstolo Paulo ele adota a linha de adoração demonstrada no verso do Salmo 103. Mas por que Deus é bom? Aí eu pergunto, Paulo, mas por que Deus é bom, Paulo? Por que esse Deus é bom? Então Paulo me responde, porque ele nos trouxe um tempo inaugurado por Cristo. Ele traz, porque Deus é bom, Paulo? Porque ele trouxe um tempo inaugurado por Cristo. Diz o texto que ele tem nos abençoado, e essas são bênçãos perpétuas. Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 5, essas eram bênçãos temporais, terrenas e físicas, e Paulo vai dizer de uma maneira muito bela, nos tem abençoado com todas as variações, as variedades de bênçãos espirituais, as regiões celestiais em Cristo. Então Paulo aqui mostra para a igreja o privilégio dela de receber bênçãos espirituais, que foi negado a muitos nobres, mas derramado sobre vocês, sobre mim, sobre a igreja de Cristo, espalhado por toda a face da terra. Mas quais são essas bênçãos, Paulo? E Paulo então diz, verso 4, qual é a bênção? Ele te escolheu. Verso 5, ele te predestinou. Quais são as bênçãos? Verso 6, deu-nos sua graça. Verso 7, redimiu todo o nosso pecado. Verso 8, derramou a abundante graça. Verso 9, nos fez conhecido da sua graça. Verso 11, fomos feitos herança. Verso 12, nos tem dado esperança.
como nós precisamos de esperança, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, e quem espera em Cristo não está esperando tempos fáceis, tempos bons, ou pode ser bom, ou tempos ruins, mas eu espero em Cristo, eu não espero a circunstância que antecede a volta de Cristo, porque a palavra do Senhor me ensina que é o princípio das dores, dias de complicado para nossa existência humana. E o verso 13 nos deu um selo. Ele não é uma carta sem selo, sem direção. Ela tem destinatário, é selada. É uma carta que tem um endereço. Verso 14 nos deu o penhor. Por isso é que Paulo diz que Deus é bom, porque Ele te escolheu. Para que Deus te escolheu, meu irmão? Para quê? Ou por que Ele te escolhe? Qual é o propósito de Deus em nos escolher? E Paulo responde no verso 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. O verso 4, Deus então nos escolhe a fim de que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele, e não com este mundo, para termos o mesmo linguajar dele, o mesmo pensamento dele, a mesma ética do reino dele, para nós sermos tão somente parecidos com ele. Nos escolheu a fim de que nos tornemos cada vez mais parecidos em santidade com ele. E a santidade é para muitos homens e mulheres dos nossos dias um peso, um fardo, uma cruz. E quando Paulo escreve no verso 4, assim como ele nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, essa palavra eleger significa tomar para si mesmo. É meu bebelozinho, é meu presente, que eu coloco numa caixa, toda recheada, se for o caso de ouro. A forma que Paulo usa o verbo no original grego está no passado, e o significado literal da expressão é: nos elegeu nele, dá uma ideia forte que escolheu para si mesmo. Não abro mão dele, está na palma das minhas mãos, e da minha mão ninguém pode arrebatar, porque eu escolhi antes que o mundo viesse a existir, antes que houvesse matéria. O Bereshit, lá de Gênesis capítulo 1, Deus já conhecia, Deus já sabia, o Senhor Yahvé já havia escolhido você com seu cabelo, com a sua cor de pele. Deus escolheu você com esse nariz ou com essa boca. Enfim, não queira mudar o que Deus escolheu para ele. E as pessoas estão insatisfeitas, conformadas com o que veio no espelho. Pode ser melhorado um pouquinho? Pode, mas não mude tanto como Michael Jackson, fica feio. Porque a essência, Deus te fez como você é, lindo ou linda como Ele fez antes da fundação do mundo. Os crentes da igreja de Éfeso já estavam de posse da bênção. E isso demonstra que eles estão de posse. Quando nós olhamos o capítulo 4, por favor, capítulo 4, verso de número 17 de Efésios, ele vai dizer: isto, portanto, digno, Senhor, testifico, que não mais andeis. Ele te chamou, Ele me escolheu, Ele nos elegeu com um propósito. Qual é o propósito? Santidade, igreja. Não queiramos imitar os comportamentos, as ações, atitudes de pensamentos. Isso, portanto, digo, 4,17 de Efésios, isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, nas bolinhas de sabão dos seus próprios pensamentos, que hoje está aí, daqui a pouco explode, bom, acabou. Verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do seu engano. O 24, e vos revistais. Isso tudo vai demonstrar imperativo, é ordem, para que a igreja de Cristo esteja percebida, atenta. Deus te escolheu para você caminhar segundo os rudimentos, os sofismas, as filosofias criados por este mundo. Não.
para correr com êxito. Ele te escolheu. A corrida para nós chegarmos aos céus requer um esforço também da nossa parte. A salvação é algo dele, mas nós temos uma participação na santificação. Temos que mostrar ao mundo as bênçãos de Cristo em nossas vidas. Temos que vigiar diariamente, estarmos em alerta constantemente. Em cada hora e em cada instante, deverás vigiar. Deverás tomar cuidado com a sua conduta, a minha conduta, a sua companhia, os lugares que você frequenta. Diz que é crente, e agora onde é que está? Diz que é crente, está conversando com quem? Temos que ter muito cuidado. Haverá de dispor tempo para conosco, para com o nosso Deus, e nós para com o nosso Deus. Vigiarmos a nossa língua. Temos tempo para o nosso Deus, para meditarmos na palavra de Deus, e nós estamos vivendo dias egoístas. Temos tempo apenas para o nosso trabalho. Quando chega em casa, chega cansado, vai para a tela da televisão, vai mexer no celular, enfim. E Deus está se tornando cada vez mais secundário, terciário, quartiário, se eu posso usar esses neologismos. Temos que tomar cuidado com o nosso temperamento. Meu temperamento tem pregado Cristo. Os meus pensamentos têm santificado Cristo. As minhas imaginações começam a imaginar os solteiros, e começam a imaginar de repente situações de luxúrias. Tomemos cuidado, porque Cristo nos elegeu. Deus, o Senhor Yahvé, nos elege em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Com propósito? Para você ser igual, pensar igual, ter esperança igual os ímpios. Não. Postura, conduta, temperamento, lugares que frequentam, com quem conversa, onde conversa, qualquer ponta de esquina. É claro que nós precisamos evangelizar. Nós temos que ter sabedoria para falarmos de Cristo e onde falarmos. Paulo então chama a atenção para essa lição. E é um texto que eu quero, para nós estarmos partindo para a nossa conclusão. 1 Crônicas, por favor, irmãos. Lá em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 4. 1 Crônicas 28, 4. Paulo então chama a atenção da igreja de Éfeso para a eleição. Mas em 1 Crônicas 28, 4, Deus nos chama a atenção através da escolha de Davi, quando diz: o Senhor Yahvé, letras garrafais, nome próprio de Deus, o Senhor Yahvé, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa do meu pai. Para que, Davi? Para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Por quê? Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. Isso me dá uma vontade de chorar, de alegria, de ânimo, de refazer todo o meu emocional, de uma alegria de saltar. Porque quando Davi olha, diz assim: Deus me escolheu porque se agradou de mim. Quem é Márcio, quem é Davi, para que Deus olhe e diga assim: eu quero você na minha casa. Porque isso não é uma missão de fardo, não é algo que tem que ser pesado para nós carregarmos. Essa cruz não pode ser algo que você olhe como empecilho para praticar algo, mas você tem que simplesmente dizer: eu sou o pequeno Cristo, eu sou mais perto de Cristo que alguém pode chegar, porque eles detestam a igreja, mas eles são simpatizantes de mim. Eu preciso mostrar que ser discípulo de Cristo é ser um homem que Cristo, que Deus, antes da fundação do mundo, se agradou e dizer: eu vou fazer de você, meu filho, minha filha, um representante federal, e a partir de agora vocês têm que ter postura e conduta diferente, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As velhas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Deus te escolheu. Davi foi escolhido para ser rei, Deus se agradou de Davi, e olha que tinha uma roma de filhos na casa de Jessé, e Deus olhou e falou assim: eu quero você, Davi, eu quero você, Davi.
Davi para ser rei, mas para ser santo. Que privilégio para Márcio. Que privilégio para todos nós que aqui estamos em olhar e dizer: Ele me escolheu, Ele me fez objeto do seu amor para que eu pudesse ser chamado à santidade. Qual é o propósito da eleição? Verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O propósito da eleição para você ser santo. Mas eu sou predestinado, você faz o que? Que eu sou predestinado. E muita gente anda entrando nesse caminho de miséria, de caos. A pessoa acha que é predestinada, anda fazendo as mesmas atitudes dos ímpios. E Paulo diz: não, você foi eleito, escolhido para ser santo, ponto. Verso 5. Qual o propósito da eleição? Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Deus quer simplesmente com esse verso 5 desfrutar da sua companhia, da sua amizade, dos seus projetos, compartilhar com Ele. Qual é o projeto que você tem? Chore diante dele, mostra a Ele: Senhor, eu quero comprar metade de Utinga, mas eu sei que não vai acontecer, mas tudo bem. Mas se Deus quiser agradar de você, Ele vai dar. Você fala: eu quero comprar essas patos aqui de Utinga, eu quero comprar. Chora diante dele, porque Ele é o Senhor, o dono do ouro e da prata. Se quiser lhe dar, bem, senão você também tem que estar preparado para receber o nome de Deus, porque Ele nos predestinou como filhos adotados para ser os filhos, para ter amizade com Ele, para desfrutar da companhia dEle. Por quê? Porque Ele quer ser o seu Pai, meu Pai, nosso Pai. E a expressão filhos da adoção em Jesus, nesse verso 5, apresenta a posição atual dos crentes em Cristo. No passado nós éramos apenas criaturas, simplesmente criaturas. E se eu pego o capítulo 2, Paulo vai dizer: presta atenção, igreja de Éfeso, presta atenção, igreja de Utinga. Capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 12 diz: naquele tempo, Márcio, naquele tempo, Forci, naquele tempo, Marusa, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade do Israel de Deus, é claro, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas o mas e o porém é fantástico. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E Paulo sai discorrendo, mostrando a beleza que Deus em sua infinita graça. João capítulo 1, verso 12 também. Mas tantos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus em adoção. Que maravilha! Como Paulo está nos dizendo que os homens, mulheres, foi feito a imagem de Deus, ou refeito a imagem de Deus, porque o homem perde a imagem de Deus com a queda e o pecado de Adão. Então em Cristo Jesus é refeito, capítulo 2, verso 3, Paulo diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu sou filho de Deus, eu bebo, eu fumo, eu apronto, eu pinto o 7, bordo o 8, o 9, o 10, e aí vai tocando terror. E Paulo diz: não! Para ser filho de Deus tem que ser refeito à imagem do seu filho, e além de tudo tem que ter postura em santidade, tem que entender o princípio da adoção em Cristo Jesus. No mundo antigo, meus irmãos, que Paulo escreve essa carta, não havia possibilidade de adoção, não havia adoção. Se as crianças fossem rejeitadas por suas mães, duas coisas: ou elas eram mortas, ou elas eram pegas para servir nos tempos pagãos. Meninos iam para os templos de Dionísio ou de Apolo, e as meninas iam servir como prostitutas atuais nos templos dos deuses do panteão romano. Na verdade, não havia qualquer possibilidade de adoção. Deus nos destinou para que fôssemos da sua família,
Isso para eles, para nós isso é comum hoje. Nós entendemos perfeitamente o que é adoção. É você pegar alguém que não tem nada a ver com você, que não faz parte do seu contexto, do seu meio social, do seu meio familiar. E você simplesmente pega essa pessoa e vai dar o seu nome para ela, e você vai dar a sua, vou botar cultura familiar para ela, você vai dar a sua fé para ela, você vai dar a sua parte da sua herança para ela. Hoje nós entendemos, mas naquela época, eles diziam: Paulo, mas dois caminhos, é caminho de morte ou caminho de escravidão sexual? E Paulo diz: mas existe um terceiro caminho. Deus, em sua infinita graça, nos chama para uma adoção com propósito. E qual é o propósito da eleição de Deus, para encerrarmos? Efésios capítulo 1, 6 diz: para o louvor da glória de Deus, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O Senhor Jesus Cristo nos chama para simplesmente uma eleição de santidade, uma eleição para ser filhos, assumir a identidade do seu Pai. E agora Paulo diz: para o louvor da sua graça. E aqui nós precisamos atentar para essa frase: e Ele nos concedeu gratuitamente, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no seu amado. No grego, essa palavra concedeu, chariton, esse vocábulo ocorre apenas duas vezes no todo o Novo Testamento. Aqui no verso de número 6 e também em Lucas capítulo 1, verso 28. Quando o anjo Gabriel aproxima-se de Maria e diz, aproximando-se dela, disse: salve, feliz, bem-aventurada, altamente favorecida, o Senhor é contigo. A palavra charitum significa que Deus nos fez altamente favorecido para o louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Ele fez de você um favorecido na face da terra. Fôssemos homens e mulheres que entendêssemos perfeitamente a sua graça, não somente fôssemos redimidos dos estragos do pecado, das consequências do pecado, mas também fôssemos adotados para sermos favorecidos dentro da sua família. Isaías 43, verso 21, vai falar um verso muito lindo, que Ele chama um povo para o louvor dEle na terra. Paulo, então, na verdade, está chamando a atenção da igreja para demonstrar o quanto somos favorecidos por Deus, e Ele agora espera de nós o louvor da gratidão. Elogie, elogie, elogie. Por isso é que eu já frisei aqui para os irmãos, estejamos atentos com o que nós cantamos, porque é algo muito melindroso, a adoração a Deus, é como cristal, não é tudo que se canta aí falando de Deus que tem que ser trazido, tem que tomar cuidado. Elogie Ele, cante para Ele, porque Ele fez tanta coisa em benefício de mim, de vocês. Paulo diz, para que a igreja o louve pelos seus favores, pela bênção derramada na vida de Márcio, na vida de cada um de nós. Conclusão, meus irmãos, nós precisamos entender, somos propriedades do Senhor Yahvé, pois Ele nos chamou para sermos homens e mulheres santos, nos chamou para sermos homens e mulheres adotivos, como filhos, para exercermos e vivenciarmos a comunhão com Ele. Também Ele nos chamou, nos elegeu para louvor, para louvarmos pelos favores derramados em nossas vidas. Por que Deus fez tudo isso, Márcio? Por que Deus fez tudo isso, Paulo? Porque Ele muito te ama, muito me ama, antes da fundação do mundo. Uma fala de um professor do seminário, ele disse que em uma de suas experiências que muito marcou a sua vida ali nos Estados Unidos, quando ele esteve, quando então uma médica da sua igreja, convidou ele convidou para acompanhá-la juntamente com seu marido ao aeroporto da cidade que ele estava,
para receber uma criança que havia sido adotada. Mas os pais adotivos, ao fazerem todo o preparativo, toda a burocracia, toda a documentação, enfim, tudo aquilo que lhe era pertinente, já estava com a criança, mas ao fazerem mais profundo, pormenorizado os exames, depois da criança ter sido adotada, já estava em casa, aprofundando nesses exames, então constataram, descobriram que a criança era portadora do vírus HIV. Um bebezinho de colo, criancinha de um mês de vida, segundo ele. E agora aquele casal estava retornando para devolver aquela criança para o Ministério Público. Aquela médica que fazia parte do grupo, ela tinha que examinar para saber se estava tudo bem. Havia, dizendo ele, um clima, uma estrutura terrível, emocional, aflorado de todos. Ele diz que as pessoas que haviam adotado aquela criança eram pessoas de grande recurso financeiro. Adotaram a criança numa cidade distante, eles moravam em outro extremo distante. E ao chegarem com aquela criança, antes de saberem dos exames, em sua casa, vale ressaltar uma bela de uma casa, segundo ele, onde eles moravam, foram recebidos pelos parentes, pelos amigos com muitas festas, presentes, uma verdadeira queima de fogos, uma coisa fantástica, porque eles queriam muito uma criança, eles sonhavam em ter uma criança. Então amigos trouxeram presentes, eles estavam desejando aquela criança, sonhando com aquela criança, planejando há muito tempo aquela criança. Embora fosse um bebezinho ainda, já havia enchido aquela casa de alegria. Mas quando chegam os exames, toda aquela alegria deu lugar para um choro, para o luto, para a dor. Porque a descoberta da doença foi avassaladora. Eles alugaram um avião, encheram com todos os presentinhos que aquela criança havia recebido e rumaram para outra cidade distante para devolvê-la juntamente com aqueles presentes, porque não tinha sentido ficar com a criança e os presentes. Então fizeram toda aquela circunstância de devolver a criança com os presentinhos. Dizendo ele, o pastor, que ali estava no aeroporto da cidade, aguardando a chegada do casal com aquela criança. A mulher segurava a criança no colo, ninando, chorava copiosamente. O marido chorava de maneira desesperada, tipo, eu não quero devolver, mas eu tenho que devolver. Eu podia ficar, mas eu vou devolver. Com medo, pensando em toda aquela situação dramática, criar uma criança soro positiva, como seria? A médica, quando ele olha para o lado, chorava incessantemente ao lado do marido, de forma moderada, mas chorava. Os pais que haviam desistido, choravam também de forma desesperada. Até então chega um momento que eles devolvem a criança, entra no carro, vai para o aeroporto, vai para o avião. Aquele clima, segundo ele, foi um clima de funeral, de morte. E a criança, que não tinha culpa nenhuma, volta novamente para a fila da adoção. Sabe o que nós aprendemos com essa história, vivenciada por um pastor presbiteriano nos Estados Unidos? Deus, diferente deste casal, nos adotou com todos os defeitos, com todas as moléstias, com todas as doenças, com todo trejeito, quadrijeito, com tudo de ruim que nós tínhamos. Ele nos adotou. Ele nos carregou no colo. Ele nos deu as mamadeiras espirituais para nós mamarmos, para nós sermos fortalecidos pela palavra dele. Com toda a doença, toda a moléstia que o pecado deixou, trauma que ele deixou em nós, mas mesmo assim Deus não nos enjeita. Deus continua olhando para Márcio com toda a imperfeição de Márcio, e Deus continua simplesmente
dizendo, o Senhor Yahvé continua simplesmente dizendo: Márcio, você é meu filho, representante nesse mundo de pecado. Márcio, viva a santidade. Márcio, seja um homem extremamente pautado na identidade de Cristo. Márcio, não viva segundo os rudimentos desse mundo. Márcio, tenha a característica essencial: comunhão comigo. Esteja fechado comigo, porque eu estarei fechado com você, porque jamais te abandonarei. Márcio, que Deus é esse, que nós somos capazes de abandonar uma criancinha indefesa, mas Deus olha para nós e simplesmente diz: eu te amo, te chamei, te atraí, te remi, tu és meu. Isso é o que Deus de Abraão faz conosco. Portanto, faça juros disso, represente o teu Deus da melhor forma possível, porque você e eu, nós somos imperfeitos, mas na nossa imperfeição Ele não nos abandona. Vamos orar.